Tô te falando, cara, só o Rambo pode salvar o Rio Grande do Sul do efeito devastador das enchentes. Chama o Rambo. Se o Rambo tivesse sido ouvido, ou vivo ainda fosse, o Rio Grande do Sul não teria sofrido do jeito que sofreu com essas enchentes. Eu sei que você está achando que eu estou fazendo piada em pleno SOS, RS, né? Que eu estou debochando. Não, eu não estou. Eu só estou me servindo da tua ignorância para associar um dos maiores gênios do Rio Grande do Sul, o padre jesuíta Balduino Rambo, com aquele desprezível e repugnante herói da era Reagan. Mas o pior é que é o seguinte, claro que eu quero falar do meu ídolo, Balduino Rambo, mas eu preciso fazer umas ressalvas, assim, com relação ao Rambo do cinema, né? O Rambo do cinema é um personagem, primeiro que ele é baseado numa figura real, num soldado chamado Bob Gritz, sei lá, também não me interessa tanto o nome assim, que lutou no Vietnã, tarará, matou Vietcong, rarará, e se tornou prisioneiro de guerra, sofreu, foi torturado, barará, barará. Uma história real, um soldado real que aí escapou, tal, e que quando voltou para os Estados Unidos foi maltratado no próprio país, né? Como aconteceu com muitos dos veteranos do Vietnã, né? Que foram mandados para lá sem querer e que quando voltaram para os Estados Unidos eram desprezados. Tem lá o filme Nascido em 4 de Julho, tem lá o filme O Franco Atirador, né? Deer Hunter, né? Tem muitos filmes americanos que tratam dessa história, né? E também um disco quase que específico inteiro do Bruce Springsteen, chamado Born in USA, que um monte de idiota, porque eu assisti o show no auge da turnê, em setembro de 1985, eu assisti 2 shows de 4 horas de duração do Bruce Springsteen com aquela bandana e que alguns idiotas chamavam de o Rambo do rock, né? E que ainda achavam que a música Born in the USA, Born in the USA, lembra? Era um cântico patriótico aos Estados Unidos, dando uma crítica corrosiva, feroz, né? Inclusive relacionada com veteranos que tinham voltado lá da terrível guerra do Vietnã, né? Que os Estados Unidos perderam, e maltratados em casa, né? E mesmo assim chamaram Bruce Springsteen de Rambo do rock, era a época horrorosa daquele Ronald Reagan, né? Tinha todo um fulgor patriótico, e o cara que cantava contra esse tipo de patriotismo imbecil, bitolado, à la Donald Trump, foi associado a eles. E aí, por causa disso, o rebelde Eduardo Bueno recusou-se a ver o filme Rambo, e falava mal do filme Rambo sem tê-lo visto. Que é uma especialidade de nós, jornalistas culturais. Não gostei, não vi, mas falo mal. Até que anos depois vi o filme. Não sei se tu viu o primeiro Rambo, né? O primeiro Rambo é uma história quase assim, do Turô, desobediência civil, né? É um filme de protesto, é um filme de contestação, claro, com uma certa idiotia, né? Mas é também esse enviesamento patriótico, né? É um patriotismo às avessas. O Rambo destrói uma cidade inteira, porque, não interessa, tu não viu o filme, se tu viu, tu já sabe, se tu não viu, o problema é teu. Então, nós não vamos falar desse Rambo, que é um personagem de literatura criado por um cara chamado David Morrell, num livro publicado pela primeira vez em 1982, chamado First Blood, que não é um mau livro, porque depois de ver o filme a primeira vez, eu fui procurar o livro, deve ter saído no Brasil, eu li em inglês, e o nome Rambo, o cara tirou de uma forma de maçã, tipo Macintosh, é uma maçã, né? Rambo é outra maçã. E ele falou que escolheu Rambo, David Morrell, porque ainda ressoava Rambo, o maior poeta da humanidade, depois do Bob Dylan, não, muito acima do Bob Dylan, Rambo, né? Rambo. Só que no Rio Grande do Sul, o nome Rambo é um nome originalmente alemão. A maçã Rambo está ligada aos seus primeiros plantadores alemães na Pensilvânia, eu acho, em algum lugar assim, que recebeu um grande fluxo de imigração alemã, como recebeu o Rio Grande do Sul um grande fluxo de imigração alemã. E desse fluxo que deu ao Rio Grande do Sul pessoas extraordinárias, poucas foram mais extraordinárias, brilhantes e luminosas do que o padre Balduino Rambo, que nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, quase região metropolitana de Porto Alegre, às margens do Rio Caí, né?
que era um rio que sempre, uma cidade, um rio que sempre extravasava e que Montenegro sofreu várias inundações. O Rambo escreveu uma Bíblia, um livro que mudou a minha vida. Eu sei, já falei várias vezes, o livro mudou a minha vida, e de fato, muitos livros mudaram a minha vida. Mas se eu botar entre os 30 livros que mudaram a minha vida, certamente um deles é a Fisionomia do Rio Grande do Sul, do Baldino Rambo. Ele escreveu o livro pela primeira vez em 1935, fazendo uma descrição inacreditavelmente, aliando rigor científico com vigor poético, né? Porque o livro é super bem escrito, cara. Ele escreveu originalmente em alemão gótico do século XIV, dizem. Os diários deles que existem, estão preservados na Unicinos, né? Que é uma universidade ligada aos jesuítas, ligada ao Colégio Anchieta, onde eu estudei a vida inteira, blá, 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 Porto Alegre, etc. e tal. Ele escrevia em alemão gótico, né? E o padre Arthur Rabuski, outro padre, traduzia, tal, bababá, uma história maluca. Ele escreveu Fisionomia do Rio Grande do Sul, que faz uma descrição da orografia, da geologia, da geografia, da fauna, da flora, porque ele era botânico, ele era zoólogo, ele é o Alexander von Humboldt do Rio Grande do Sul. Claro, é um exagero, porque o Humboldt é o Bob Dylan, né? Porque o Humboldt é um gênio inigualável, nunca houve um cientista tão completo, com uma visão tão cosmogônica quanto Alexander von Humboldt, né, autor do Cosmos, né, em 7 volumes enormes, que ele descreve o planeta inteiro, né, mas o Rambo, guardadas as proporções e da pequenez e grandeza do Rio Grande do Sul, é o nosso Alexander von Humboldt, né? E o seu livro Cosmos é Fisionomia do Rio Grande do Sul. Um livro que realmente mudou a minha vida, porque daí eu passei a amar o Rio Grande do Sul a partir de suas raízes, de sua formação. E aí fui visitar todos os lugares, os canyons, o Rio Pelotas, o Rio Uruguai, o Escudo do Sudoeste, a planície litorânea, né? Aquela língua de terra que separa a Laguna dos Patos do mar, tudo aquilo inspirado pelo Rambo, entendeu? Com 18, 19, 20 anos de idade, assim, com a minha cabeça explodindo. Subiu o Morro Morungava, onde ele dizia que existia uma orquídea, que só existia lá, endêmica, e que obviamente desapareceu. O Morro do Chapéu, em Sapiranga. Quem é gaúcho conhece esses lugares todos meio que devastados hoje. A questão é que ele publicou o livro em 1935 e em 1941, deu a enchente de 41, e ele republicou o livro com um apêndice chamado As Cheias da Bacia do Guaíba. E no texto As Cheias da Bacia do Guaíba, que é quase como se fosse um apêndice mesmo, tem assim tipo 20 páginas, ele descreve com uma precisão não apenas cósmica e científica, mas também transcendente, do significado daquelas cheias e de sua inevitabilidade se as cidades continuassem sendo construídas no mesmo lugar. Ele explica claramente que o Guaíba é depositário de todas as águas que vêm da Serra Geral, né? Ele é apaixonado, como qualquer um que curte geologia e que conhece o Rio Grande do Sul, pela formação melarífica, né, pelo derrame basáltico, que é o maior derrame basáltico da história do planeta Terra. A Terra se abriu, uma fenda gigante, onde hoje é o Mato Grosso do Sul, e foi vomitando uma quantidade inigualável de melarífero, de rochas basálticas, vulcânicas, um oceano de lava, né, que ao longo de, eu não sei quanto tempo durou, gostaria de saber, mas no período Triássico, há 180 milhões de anos atrás, 220 milhões de anos atrás, por aí nesse período, foi formando todo o Planalto Sul brasileiro, né, todo o oeste de São Paulo, aquelas terras riquíssimas, roxas, que depois estariam ligadas ao ciclo do café, à escravização, à chegada dos imigrantes italianos, todo o oeste do Paraná, né, com aquela terra dos ervais, dos ervateiros, do contestado, né, já fiz episódios sobre isso no canal Buenas Ideias, oeste de Santa Catarina, que foi todo colonizado por gaúchos, Xaxim, Chapecó, Xanxerê, Maravilha, etc e tal, área de minifúndios e também de latifúndios, por onde passou a estrada
Estrada de Ferro do Percival Farquhar, blá, 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 todo o oeste e o nordeste do Rio Grande do Sul. E ela para bruscamente nos Aparados da Serra, um dos lugares mais fantásticos do planeta Terra, com os cânions Itembezinho, Malacara, Fortaleza, Fundo do Tigre Preto, blá, 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 que mudaram para sempre a minha vida e a minha visão do planeta, e as encostas da Serra Gaúcha. Pois esses Aparados da Serra, eles ficam a 1.000 e tantos metros de altitude, e os rios, em vez de caírem para a vertente atlântica, despencarem lá de uma cachoeira e correrem para o mar, como o rio Araranguá, como o rio Mampituba, não, eles correm num declive na direção sudoeste, e vão cavando cânions nesse terreno que é poroso, que é melarífico, né? E vão ganhando força e velocidade, descendo em degraus. Como o Rambo explica, no momento em que eles ainda estão no topo dos campos de cima da serra, eles correm por lajeados. Esses lajeados, às vezes, eles adquirem velocidade ali, mas logo extravasam e não vão adquirindo a força avassaladora que eles passam a adquirir no momento em que eles próprios cavaram esses cânions, que não são os mesmos cânions de lá, são canhões, né, abismos de vale que todo gaúcho conhece, toma banho de cachoeira, cacete, bababá, Serra Gaúcha, muitos deles poluídos, muitos deles desmatados, para lá. Então vão adquirindo a força dentro desse canhão, né? E que nem disse o Rambo, até anotei um trecho aqui, ó. A avalanche líquida se precipita estrepitosamente dos portais da serra e vem cair no terreno nivelado da depressão central, que é quando a serra acaba, o Porto Alegre fica num lugar chamado Depressão Central. Quando eu descobri isso, sei lá, eu tinha uns 16 anos de idade, eu digo, puta, essa cidade só podia ficar na Depressão Central mesmo. E ainda era uma época muito remota, quando o Grêmio ainda perdia pro tal adversário dele, que hoje não perde faz muito tempo. Se bem que até a rivalidade acabou, né? Porque agora estamos todos unidos aí realmente nessa corrente para frente, né? E aí fica num lugar chamado Depressão Central. Ele chama também a calha funesta do Rio Jacuí. A calha funesta do Rio Jacuí, né? Que recebe também águas lá do oeste do Rio Grande do Sul, né? Que traz um monte de sedimentos. Ele explica como as margens do Guaíba e as ilhas do Delta do Jacuí são formadas por pedaços de terra arrancados da Serra Geral e trazidos numa viagem fluvial até esse estuário fabuloso que anuncia o advento do Guaíba, diz o Rambo, né? Na sua profecia, na sua poesia, na sua descrição poética de encanto à natureza. Inclusive, ele sobrevoa, ele escreveu isso muito graças às caronas que ele pegava no Aeroclube de São Leopoldo e na base aérea de Canoas. Ele vivia lá, assim, de batina. Eu tenho uma foto maravilhosa dele, de batina, do lado de um avião, com ele sempre enchendo o saco, cara, eu quero voar. E aí com um caderninho dele anotando a descrição fisionômica, né? A fisionomia do Rio Grande do Sul, a face do Rio Grande do Sul, que ele, ao interpretar aquela face, ele captou a alma do Rio Grande do Sul e do gaúcho. Esse extraordinário jesuíta, um cientista completo, começou estudando filosofia, né? E aí ele sobrevoa e diz assim, o espetáculo grandioso e desolador. Grandioso porque a majestade com que as águas retomam o que é seu mostra a pujança da natureza e o fato de que os humanos jamais serão capazes de dominá-la. E desolador por causa da devastação e dos horrores que aquela enchente causou, suplantada por essa. E ele diz assim, a parte mais funesta de todas é o Vale do Taquari, onde as cidades, ele cita nominalmente as cidades de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Roca Salles, talvez devessem ser transferidas de lugar, porque é evidente que
que o ciclo natural da natureza, o ciclo natural das águas fluviais, que vão ganhando força no lugar onde mais chove no Rio Grande do Sul. Nesse texto ele mostra os índices pluviométricos, né, do escudo do sudoeste, o chamado escudo rio-grandense, que é de granito muito antigo, lá na Serra de Lavras do Sul, Encruzilhada do Sul, blá blá blá, com os índices pluviométricos de Santa Cruz do Sul, de Passo Fundo e tal, com os índices pluviométricos de São Francisco de Paula, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, que são muito maiores. E ele explica o óbvio, né? Que as brisas do oceano sopram, batem naquele paredão de granito, sobem na chamada viração, criam a serração e chovem ali no Monte Negro, não na cidade de Monte Negro, mas no Morro Monte Negro, pico culminante do Rio Grande do Sul, de 1.300 e tantos metros de altura, desculpe não saber com certeza, desculpe mesmo, porque eu deveria saber, eu sei, mas me esqueci. E ali chove um monte nas cabeceiras desses rios. As cabeceiras desses rios que correm em lajeados pelo basalto vão recebendo toda essa água. Ela vai se acumulando assim que os campos de cima da serra se tornam Serra Geral, né? Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, né? E aí se acumulam ali, são embretados em canhões de basalto e vão adquirindo força. E a serra tem 3 degraus. Esses degraus são claramente marcados por declives com grandes cachoeiras, essas que os gaúchos admiram, apreciam, Cascata do Caracol, Salto do Ventisqueiro, tantas, né, Santa Maria do Herval, todas essas cachoeiras que eu conheço todas e tomei banho em todas quando possível, porque várias estão poluídas e outras são de uma força brutal que você não consegue nem tomar banho. A Cascata do Caracol, onde aliás eu tomei banho, mas tem 130 metros de altura, né, cai com uma força brutal, né? Então ele vai descrevendo esses degraus, vai descrevendo como esses rios vão ganhando força e sendo embretados nesses cânions e que aí chegam com tudo. E aí ele diz, cara, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. E aí ele descreve extraordinariamente bem a questão do Guaíba e das enchentes em Porto Alegre, né? Diz que naquela época ali o pior de tudo foi no Vale do Caí, eu acho, em cidades de Nova Palmira e outra que ele citou ali, agora me esqueci, Parecido Sul e Nova Palmira, que segundo ele foram arrasadas em 1941, e ele alertando para aquilo que é óbvio, prevenção, diques, da diminuição do desmatamento, criação de zonas de preservação intocadas. Ele é o criador do Parque Nacional do Itembezinho, em 1939. Ele escreve: o pouco que restou das araucárias criminosamente devastadas pelas madeireiras, em 1939, ele está falando isso. A descrição dele do Itembezinho, em 1939, é inacreditável, me influenciou muito, muito, muito a minha visão de mundo, a minha visão do Rio Grande do Sul, essa descrição que ele faz do Itembezinho em 39, embora o livro seja de 35, né? Ele acrescenta depois nessa edição de 1942, em plena guerra, quando aí inclusive sofreu pressões, porque era alemão, porque falava alemão, porque escrevia em alemão, daí o alemão foi proibido, tal, blá, 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 blá. Mas é isso, né, cara? E aí você fica pensando, reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas essa reconstrução do Rio Grande do Sul vai contar com um comitê, com um corpo técnico de pessoas que não apenas conhecem, mas leram e veneram o Rambo, até porque ele também tinha os seus defeitos, e tem alguns motivos, em alguns aspectos está ultrapassado, o cara tem, a obra dele tem 80 anos, a ciência evoluiu. Mas o Waldo Menegá, que sou fã absoluto, o tal Golim, que é historiador, todas essas pessoas eventualmente tidas assim de esquerda, embora alguns de fato talvez o sejam mesmo, nem sei, eu nem estou interessado especificamente nesse viés ideológico deles, eu estou interessado nesse conhecimento extraordinário que eles detêm, essa visão que os permite antever o que vai acontecer
Então essa reconstrução do Rio Grande do Sul, hoje sob o comando do ministro plenipotentário Paulo Pimenta, vai contar com esse assessoramento técnico. Os textos antigos serão lidos. Os analistas do passado, do presente e aqueles que projetam o futuro serão escutados? Ou vai ser só mais uma repetição? Eu não sei. Eu sei que o SOS-RS prossegue, as doações não podem parar. Eu parei de doar, preciso te dizer, porque eu não tenho mais o que doar. Eu doei muito do que eu tinha. Eu não posso doar, senão eu que vou ter que pedir doação para você. Aliás, estou pedindo mesmo, assina o canal Buenas Ideias, seja membro do canal Buenas Ideias, apoie o canal Buenas Ideias, participe do canal Buenas Ideias, dê likes e dislikes, que dislikes também trazem AdSense, né? Mas não tem como dar dislike para tanta sabedoria, conhecimento, generosidade, modéstia, né? E humildade. Não tem, né? É muita modéstia, muita humildade, então não tem como você não estar comigo, né? E eu, inclusive, estou na Argentina nesse momento, por uma série de circunstâncias. Continuo ligado a essa corrente de solidariedade, de doação. Duas das minhas ex-mulheres estão assim na linha de frente, uma delas fazendo mais de 200 marmitas por dia, pagando por elas, e a outra produzindo, ajudando a botar a comida na marmita, distribuindo e tal, né? E essa rede precisa continuar, porque vai demorar muito. Agora, mesmo em demorar muito, essa rede de doação não vai poder parar, por enquanto. E se tu não doar, eu vou chamar o Rambo, mas não o Balduino. Eu vou chamar o John Rambo. E o Rambo vai te dar uns bofetão com aquela musculatura poderosa dele. E é isso que eu quero te dizer. Se o Rambo 1, que é o Balduino Rambo, não nos adiantar, vai ter que ser Rambo 2, a missão. E a missão dele vai ser arrancar dinheiro de ti. É isso aí. Falou.